Você já sentiu que um objeto inanimado poderia estar te observando? Talvez um brinquedo de infância, uma boneca esquecida em algum canto do quarto, aqueles olhos de vidro parados, mas sempre parecendo seguir seus movimentos. O frio na espinha, quando a porta range sozinha. O medo irracional de que, ao piscar, algo pode ter mudado de lugar. Agora imagine que esse medo não seja apenas sua imaginação. Imagine uma boneca que não só se move sozinha, mas também fala. Uma boneca que não quer apenas atenção. Ela quer um corpo. Foi assim que tudo começou. Um simples vídeo, um simples pedido de comentários. E então, as respostas vieram. Mas não foram os inscritos que responderam. O que aconteceu depois transformou um medo infantil em um verdadeiro pesadelo. Se você acredita que bonecas podem ser apenas brinquedos, essa história vai te fazer pensar duas vezes. Mas cuidado, Amélia, sempre volta. Se essa história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e de onde está assistindo. O quarto estava abafado, iluminado apenas pelo brilho frio do monitor e do ring light. O ventilador girava preguiçoso no canto, empurrando o ar quente sem grande efeito. Felipe estalou os dedos, tomou um gole do energético morno e respirou fundo. Era noite de live. Ele sabia que precisava entregar algo especial se quisesse manter o crescimento do canal. O engajamento andava bom, mas instável. O público do terror digital era voraz, sempre esperando por algo novo, algo real, algo que fizesse a espinha arrepiar. Dessa vez, ele tinha algo interessante. A boneca estava sobre a mesa, imóvel, pequena, mas com um peso que parecia maior do que deveria ter. Encontrara aquele objeto em um brechó no centro da cidade, jogado entre quinquilharias, com a etiqueta de preço já desbotada pelo tempo. Não havia nada de excepcional nela à primeira vista, exceto os olhos. Eram de vidro, grandes demais para o rosto infantil. Um brilho opaco refletia a luz do monitor, tornando difícil determinar exatamente para onde olhavam. Felipe a pegou, sentindo o toque frio do plástico envelhecido em suas mãos. Era só uma boneca velha, mas havia algo na maneira como o olhar parecia se perder no vazio que causava um leve desconforto. Mesmo assim, nada que não pudesse ser explorado para engajamento. A live começou, e como esperado, o público respondeu rápido. O chat explodia de mensagens, cada uma mais ansiosa que a outra. As pessoas estavam ali para o que ele prometera. Um vídeo assustador, uma experiência bizarra, algo que fizesse valer a pena ficar acordado até tarde. Ele alimentava essa expectativa, falava sobre a boneca, assegurava contra a câmera, brincava, com a ideia de que talvez tivesse trazido algo do brechó que não deveria. Então, alguém sugeriu que pedisse aos inscritos para deixarem perguntas para a boneca nos comentários. A ideia pegou rapidamente. O engajamento subiu. O número de espectadores aumentava. Felipe sorria, satisfeito. Foi nesse momento que um ruído estranho atravessou os fones de ouvido. Um som quase imperceptível. Algo entre um sussurro e um chiado distante. Ele congelou por um instante, os olhos varrendo o chat. Mensagens surgiam, rapidamente, sobrepostas umas às outras. Alguém mais ouvira aquilo. O desconforto se espalhava pelos comentários, palavras de espanto misturadas a risadas nervosas. Felipe tentou manter a calma, buscou uma justificativa qualquer. Interferência, algum barulho externo, um bug na transmissão. Nada demais. A live seguiu por mais alguns minutos. Ele encorajou os inscritos a deixarem suas perguntas e finalizou, satisfeito com o alcance. Mais engajamento significava mais relevância. Ele precisava disso. Desligou as luzes e recostou-se na cadeira. O silêncio da madrugada envolvia o quarto, mas algo parecia deslocado. Talvez fosse apenas a adrenalina da live, o resquício da empolgação ainda pulsando sob a pele. Levantou-se para pegar um copo d'água e, quando voltou, notou algo estranho. O monitor piscava.
Uma aba do navegador havia sido aberta. Sozinha. Era a página de comentários do vídeo. Na parte superior, uma notificação. Voz de Amélia respondeu ao seu comentário. O brilho da tela projetava sombras disformes no quarto escuro. Felipe piscou, sentindo um arrepio percorrer sua nuca. Voz de Amélia respondeu ao seu comentário. A frase cintilava no topo da página, simples e banal, mas com um peso sufocante. Ele não lembrava de nenhum perfil com esse nome. Não lembrava de ter criado nada parecido. Seu peito se apertou. O cursor pairava sobre a notificação hesitante. Por que estava nervoso? Isso não fazia sentido. Era só um comentário. O clique do mouse soou mais alto do que deveria. A página carregou, revelando a resposta de Voz de Amélia a um dos comentários deixados pelos inscritos. Uma pergunta simples. Qual o seu maior medo? A resposta apareceu abaixo, cravada como uma marca na tela. Ser esquecida. Mas agora nunca mais serei. Felipe franziu a testa. Aquilo não era uma piada comum. A frase tinha um tom estranho, íntimo demais, como se fosse uma confissão. Ele rolou para baixo, o estômago revirando conforme via mais respostas. Todas bem escritas, sem erros, detalhadas demais para serem apenas brincadeiras de algum troll da internet. Quem era seu dono antes? Alguém que me amava até que me abandonou. Você é do bem ou do mal? O mal só existe quando somos deixados para trás. Um calafrio subiu por sua espinha. Felipe verificou o perfil de Voz de Amélia. Nenhuma foto, nenhuma postagem, apenas aquele nome. Ele clicou no ícone esperando ser redirecionado para a página do usuário. Mas a tela piscou e voltou para os comentários. O perfil não existia. Por um instante, o quarto pareceu encolher ao seu redor. O som distante do relógio na parede marcou os segundos lentos. Cada tic-tac um aviso. Algo estava errado. Ele sempre foi cético. Sabia que a internet era cheia de brincadeiras, que algum seguidor poderia estar pregando uma peça, criando um perfil falso para alimentar a atmosfera da live. Mas havia algo naquela interação que parecia errado de uma forma que ele não conseguia explicar. Ele fechou o navegador, afastando-se da tela. Precisava de ar. Caminhou até a cozinha, o piso gelado sob os pés descalços. Pegou um copo de água, bebeu devagar, tentando ignorar a sensação de que havia algo se movendo no escuro atrás dele. Ele não olhou para trás. Não queria olhar. Voltou ao quarto respirando fundo. Precisava dormir. Amanhã analisaria tudo com mais calma. Havia uma explicação lógica. Sempre havia. Mas antes de se deitar, olhou para a mesa. A boneca ainda estava lá, sentada exatamente onde a deixara, com a cabeça virada para ele. O quarto estava mergulhado em sombras pesadas, interrompidas apenas pelo brilho frio do monitor. O silêncio era espesso, carregado de algo invisível, mas palpável. Felipe sentia o peso da noite pressionando seu peito, mas sabia que o verdadeiro peso estava naquela mesa. A boneca. Ela estava virada para ele. Ele tinha certeza de que não a havia deixado assim. Um detalhe sutil, mas aterrorizante. A posição do corpo, o ângulo da cabeça, os olhos grandes e de vidro que agora pareciam fixos em sua direção. A respiração ficou presa na garganta. Aquilo não fazia sentido. Lentamente, se levantou. Seus movimentos eram controlados, como se qualquer movimento brusco pudesse perturbar o que quer que estivesse ali. Pegou a boneca com dedos hesitantes e a colocou dentro de uma caixa de papelão, fechando a tampa com força, como se aquilo fosse suficiente para trancá-la longe do mundo real. Mas mesmo depois de dar as costas, a sensação de ser observado persistiu. Ele se forçou a ignorar e deitou-se, cobrindo-se até o pescoço. O sono não vinha. Cada ruído parecia amplificado. Cada sombra no quarto parecia se alongar, pulsando levemente com a luz do monitor. Ele virou para o lado, apertou os olhos e tentou afastar a imagem da boneca da mente. Foi quando ouviu
O som foi sutil, mas inconfundível. Um deslizar suave, como algo sendo arrastado. O corpo congelou. A pele arrepiou. Ele prendeu a respiração. Talvez fosse sua imaginação. Mas então veio o segundo ruído. Algo batendo de leve contra a madeira da mesa. Seu coração golpeou contra as costelas. Não. Ele tinha certeza de que a boneca estava dentro da caixa. Tinha certeza. Os segundos se arrastaram como lâminas sobre a pele. Com esforço, abriu os olhos. Seu olhar vagou pelo quarto escuro até encontrar a mesa. A tampa da caixa estava aberta e a boneca não estava mais lá. O estômago revirou. A visão ficou turva por um instante. Um pavor profundo tomou conta dele, um medo primitivo, instintivo, que sussurrava que aquilo não era normal. Seus olhos percorreram o quarto. Onde ela estava? A resposta veio rápida demais. Na beira da mesa, sentada, com a cabeça virada para ele. Felipe pulou da cama, os nervos em chamas. O ar parecia mais pesado, como se algo estivesse ali, algo que não deveria existir. Pegou o celular com mãos trêmulas, ligando a lanterna. O feixe de luz cortou a escuridão, mas não trouxe conforto. A boneca estava ali, intacta, imóvel. Mas ele sabia que não tinha sido ele quem a movera. O pânico começou a se transformar em ação. Ele precisava tirá-la dali. Pegou-a com um movimento brusco, sentindo o frio do plástico contra sua pele, e saiu do quarto. O apartamento estava silencioso, mas o silêncio parecia vivo, pulsante. Ele depositou a boneca no sofá da sala e voltou, fechando a porta atrás de si como se fosse uma barreira contra o impossível. A noite passou arrastada. Seu corpo cansado lutava contra o sono, mas sua mente não permitia descanso. Cada vez que fechava os olhos, via a boneca. Seu rosto, os olhos opacos, sempre observando. Quando o celular vibrou ao amanhecer, ele atendeu sem pensar. Júlia. Havia urgência na voz dela, algo inquietante. Ela vira os comentários. Ela procurou pelo perfil. E então, a frase que congelou o sangue em suas veias: esse perfil não existe. O silêncio se estendeu entre eles, pesado, quase insuportável. Então, um som veio da sala, um leve deslizar, como plástico arrastando sobre tecido. Felipe fechou os olhos por um instante, o pavor se enraizando em seu peito. Ele sabia. A boneca não estava mais no sofá. O ar do apartamento parecia mais denso, carregado por um peso invisível que fazia os pulmões trabalharem dobrado. O silêncio não era apenas ausência de som. Era uma presença, algo imóvel, algo que observava, algo que esperava. Felipe permaneceu sentado na cama por um instante longo demais, o celular ainda pressionado contra o ouvido. A voz de Júlia do outro lado parecia distante, abafada pelo pulsar acelerado de seu próprio sangue. Ele ouviu as palavras dela novamente em sua mente, como um eco distorcido. Esse perfil não existe. Ele sabia o que aquilo significava, mas seu cérebro se recusava a aceitar. A resposta lógica era sempre a mais segura. Algum erro do sistema, uma brincadeira de mau gosto, um bug. Mas o que explicaria a boneca? O som que ouvira da sala momentos antes ainda vibrava em seus ossos. Um deslizar leve, como algo se arrastando sozinho. Felipe engoliu seco. Seu olhar correu para a porta do quarto, fechada. Do outro lado, o apartamento permanecia silencioso, mas aquele silêncio parecia respirar. O instinto lhe dizia para não sair da cama, para permanecer ali, imóvel, como se fosse possível se esconder do que quer que estivesse acontecendo. Mas ele sabia que precisava verificar. Com um esforço forçado, levantou-se. Suas pernas estavam rígidas, os músculos tensos de um medo que ainda se fingia de dúvida. Ele caminhou devagar até a porta, cada passo ecoando pelo chão frio. Ele não queria abrir. A mão pousou na maçaneta. Um arrepio subiu por sua espinha como um toque gelado. Inspirou fundo, girou a maçaneta
e empurrou a porta. A sala se revelou, aos poucos, banhada por uma penumbra azulada da luz que entrava pelas frestas das cortinas. A primeira coisa que notou foi o vazio no sofá. A boneca não estava lá. Seus olhos percorreram o ambiente rapidamente, à procura de qualquer explicação. Talvez tivesse caído. Talvez estivesse entre as almofadas. Mas ele sabia, antes mesmo de procurar. Já sabia. Ela havia se movido. Sozinha. O coração batia forte. O estômago se revirava. Onde ela estava? Os olhos vagaram pela sala até que algo, na cozinha, chamou sua atenção. O chão de azulejo refletia um contorno pequeno, imóvel. A boneca. Ela estava sentada sobre a mesa da cozinha. Felipe sentiu as entranhas se torcerem. Ele não a havia colocado lá. O ar ao seu redor parecia diferente, mais denso, mais frio. Hesitante, caminhou até a cozinha. Cada passo parecia mais difícil que o anterior. A boneca estava ali, a cabeça ligeiramente inclinada para o lado, os olhos de vidro brilhando sob a luz fraca do amanhecer. Ele sentiu que se olhasse por tempo demais, veria aqueles olhos se moverem. Com dedos trêmulos, estendeu a mão. O plástico frio era mais rígido do que parecia. Ele a agarrou com força, sentindo um calafrio percorrer sua pele no instante do toque. Algo estava errado. A eletricidade do medo percorreu seus músculos. Ele não queria mais ficar ali. Não, queria mais aquela coisa dentro de casa. Num movimento brusco, pegou um saco plástico dentro do armário e enfiou a boneca lá dentro. Amarrou firme. Pegou a chave do apartamento, calçou os tênis e saiu. O ar frio da madrugada cortou seu rosto como um tapa. As ruas estavam desertas. Apenas o som distante de motores ecoava pelos becos, misturado ao farfalhar das árvores ao vento. Felipe caminhou rápido, mantendo o saco bem apertado nas mãos, como se temesse que algo dentro dele tentasse sair. Quando chegou a uma lixeira na esquina, não hesitou. Abriu a tampa e jogou o saco lá dentro, ouvindo o barulho abafado do plástico, contra os resíduos acumulados. Sentiu um alívio imediato, como se um peso tivesse sido arrancado de seu peito. Ficou ali parado por um momento, observando a lixeira, como se quisesse se certificar de que ela não se mexeria. Então, sem olhar para trás, voltou para casa. Ele não queria mais saber daquela boneca, mas ela ainda não tinha terminado com ele. A sensação de alívio durou pouco. De volta ao apartamento, trancou a porta, respirou fundo e passou as mãos pelo rosto, sentindo a tensão presa nos músculos. Precisava dormir. Precisava esquecer aquela noite. Deitou-se, puxando o cobertor até o queixo. O quarto estava escuro e, pela primeira vez, o silêncio parecia confortável. Nenhum ruído, nenhum som estranho. Talvez, finalmente, aquilo tivesse acabado. Mas então, no meio da madrugada, seu celular vibrou. Os olhos se abriram imediatamente. Ele pegou o aparelho com dedos trêmulos. Uma notificação brilhava na tela. Voz de Amélia respondeu ao seu comentário. Felipe sentiu o sangue gelar. Ele apagou aquele vídeo. Ele apagou todos os comentários. O perfil não existia mais. A mão hesitou antes de tocar na notificação. Mas ele precisava ver. A tela carregou. Uma única mensagem esperava por ele. Por que me deixou na rua? A respiração ficou presa. O peito apertado. Um barulho ecoou na sala. O som de algo leve caindo no chão. Felipe não queria se mover. Não queria verificar. Mas mesmo sem olhar, ele já sabia o que era. A boneca estava de volta. O silêncio que se seguiu àquela notificação era quase insuportável. Felipe sentia o coração pulsando forte contra as costelas, cada batida uma martelada dentro do peito. A luz fraca do celular tremia em suas mãos suadas, enquanto seus olhos se fixavam naquela frase impossível na tela. Por que me deixou na rua?
Ele piscou várias vezes, esperando que as palavras desaparecessem, que tudo aquilo fosse apenas um erro, um pesadelo do qual acordaria suado e ofegante. Mas não era. A mensagem estava ali, real, inegável. O perfil Voz de Amélia continuava, ativo, respondendo comentários que não deveriam mais existir. Um barulho seco na sala rompeu sua paralisia. Algo pequeno caindo no chão. Felipe não queria verificar. Sabia o que era. Sentia isso nas entranhas, uma certeza cruel, rastejando sob sua pele como um inseto. Ainda assim, sua mente tentava desesperadamente buscar uma explicação racional. Talvez o saco tivesse rasgado. Talvez alguém o encontrara e trouxera de volta. Talvez... Ele inspirou profundamente e saiu da cama. O corredor estava mergulhado em sombras azuladas pela luz fraca que entrava pela janela da sala. Cada passo que dava parecia ecoar de forma anormalmente alta, como se o apartamento estivesse segurando a respiração com ele. Ao chegar à entrada da sala, ele parou. A boneca estava ali, sentada no meio do tapete, as pernas esticadas, o vestido de renda ainda amarrotado. Seus olhos de vidro brilhavam com o reflexo pálido da lua, opacos, mas atentos. O ar ao redor parecia mais pesado. Felipe sentiu um gosto metálico na boca e percebeu que estava rangendo os dentes. Seu peito subia e descia rápido. A respiração acelerada, a adrenalina pulsando. Não havia como aquela boneca estar ali. Ele a jogou fora. Ele a jogou fora com as próprias mãos. A visão embaçou por um segundo, o cérebro tentando organizar os pensamentos caóticos que imploravam por coerência. Mas não havia. Ele deu um passo para trás. O chão rangeu sob seu peso. A boneca tombou para o lado. Felipe prendeu a respiração. Foi um movimento simples, algo que poderia acontecer com qualquer brinquedo mal equilibrado. Mas naquele momento, pareceu deliberado, algo dentro dele se partiu. Ele correu para a cozinha, abriu o armário sob a pia e pegou um saco de lixo preto. Com um movimento brusco, agarrou a boneca e a jogou dentro, amarrando o nó com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. O plástico enrugado ocultava sua forma, mas ele ainda conseguia senti-la ali dentro, presente de um jeito que não deveria estar. Sem pensar duas vezes, levou o saco até a sacada do apartamento e o jogou no grande latão de lixo no térreo. O som do impacto reverberou na noite silenciosa. Ele ficou ali, parado, observando, esperando que algo acontecesse. Mas nada aconteceu. Ele fechou a porta de vidro com força e trancou-a. Só então permitiu que seus pulmões soltassem o ar preso. Alívio foi breve. O celular vibrou novamente. Felipe olhou para a tela com a mente gritando para não fazer isso, para não olhar. Mas seus olhos foram atraídos contra sua vontade. Mais uma mensagem de voz de Amélia. Você está tentando me apagar? A pressão no peito aumentou. Felipe fechou os olhos, o coração latejando. Isso não era real. Não podia ser. Mas o pior ainda estava por vir. Seu telefone começou a tocar. A tela piscava, mas não havia número identificado. Apenas um nome, Amélia. Seu corpo inteiro congelou. A ligação continuava, insistente. Cada toque, um golpe seco contra seus nervos desgastados. Felipe apertou o aparelho com força. Atender ou não? O som estridente cortava o silêncio como um bisturi. E então, parou. A respiração entrecortada de Felipe era o único som no apartamento. Ele olhou para a tela. Nenhuma chamada perdida. Nada. Mas uma nova notificação apareceu. Dessa vez não era uma mensagem de texto. Era um áudio. A origem? Voz de Amélia. Seus dedos tremiam ao tocar a tela. O arquivo começou a tocar. Primeiro, apenas estática. Um ruído baixo e irregular, como interferência em uma rádio antiga. Mas, por trás disso, havia algo mais. Uma respiração. Lenta, profunda, errática. E, então, uma voz infantil sussurrou, quase doce, mas carregada de algo que não pertencia a este mundo. Eu volto.
Sempre volto. O áudio foi cortado bruscamente. Felipe deixou o celular cair. Ele sentia que sua sanidade estava se esfarelando, sua mente se recusando a aceitar a situação. Mas o horror tinha um jeito cruel de forçar a realidade. Com a boca seca e os olhos arregalados, olhou para a porta de vidro da sacada. Lá fora, o latão de lixo continuava imóvel, mas no fundo de sua alma, ele sabia que não tinha acabado. Nada disso tinha acabado. O apartamento estava mergulhado em uma quietude densa, sufocante, como se as paredes estivessem absorvendo a presença, invisível que rondava o ambiente. Felipe permaneceu ali, imóvel, o celular ainda tremendo em suas mãos suadas. O áudio de voz de Amélia repetindo-se em sua mente como um sussurro distante, mas insistente. Eu volto. Sempre volto. A tela do aparelho lançava um brilho fraco no escuro, e mesmo sem querer, seus olhos continuavam fixos na notificação. Seu peito subia e descia em uma respiração curta, trêmula. Então, um som. Um barulho seco. Pequeno, mas suficiente para fazer seu corpo inteiro se enrijecer. Veio da sala. Um objeto tombando suavemente sobre o chão. Ele não precisava olhar para saber o que era. A boneca. O ar ao redor pareceu ficar mais denso, carregado por um frio repentino e inesperado. Cada músculo em seu corpo gritava para não se mover, para não confirmar com os próprios olhos o que sua mente já temia. Mas o medo tinha uma maneira cruel de atrair o olhar para o horror. Como se fosse puxado por algo além de sua própria vontade, ele saiu lentamente do quarto. O corredor parecia mais escuro do que o normal. As sombras se alongavam, deformadas pela pouca luz que vazava da janela da sala. Felipe parou na porta, os olhos arregalados. A boneca estava sentada no tapete, voltada para ele. Seu vestido amarelado e puído parecia mais gasto do que antes, e seus olhos de vidro refletiam um brilho opaco e vazio, mas atentos. O pavor subiu por sua espinha, rastejando como dedos gelados. Ele se moveu devagar, como se qualquer movimento brusco pudesse desencadear algo pior. Pegou o saco de lixo mais próximo, envolveu a boneca com rapidez e apertou o nó com força. Dessa vez ela não voltaria. Saiu do apartamento com pressa, sem olhar para os lados, desceu as escadas quase tropeçando nos próprios pés e jogou o saco dentro do latão de lixo no térreo. O impacto abafado ecoou na rua silenciosa. Ficou ali por um momento, observando a sacola, esperando que algo acontecesse. Mas tudo permaneceu imóvel. Quando voltou para o apartamento, um peso estranho pareceu se dissipar. Era isso, estava resolvido. Agora, só precisava descansar, apagar tudo aquilo da mente. Mas enquanto fechava a porta da sacada, sentiu uma inquietação se infiltrando em seus pensamentos. Algo não parecia certo. O medo não desaparecera. Apenas mudara de forma. Seu celular vibrou novamente. Um arrepio percorreu sua nuca antes mesmo de olhar a tela. Uma nova mensagem. Você está tentando me apagar? Felipe prendeu a respiração. O pânico começou a arranhar sua racionalidade, tentando abrir espaço para algo que ele não queria aceitar. Ela estava ciente. O aparelho vibrou novamente. Uma chamada de vídeo. O nome na tela fez seu estômago revirar. Voz de Amélia. A hesitação durou apenas um segundo. Seu dedo deslizou pela tela, atendendo. A imagem apareceu. O quarto, sua cama, a escrivaninha, a porta do armário entreaberta. Felipe sentiu o estômago despencar. Na tela, a porta do armário rangeu lentamente, abrindo-se. Um pouco mais. O silêncio foi esmagador. Então, algo se moveu na escuridão do armário. Pequeno. Um pé de plástico. A ligação caiu. O celular escorregou de suas mãos. Ele não esperou para ver mais nada. Correu, trancou-se no banheiro, o coração batendo, freneticamente, o corpo inteiro tremendo.
Suas mãos apertaram a pia com força, como se pudesse encontrar alguma âncora na realidade que começava a se fragmentar ao seu redor. Nada disso era possível. Mas estava acontecendo. Pegou o celular do chão, os dedos trêmulos. Uma nova notificação. Uma foto. Ele hesitou antes de abrir. Quando a imagem carregou, um calafrio atravessou sua espinha. Era seu quarto, sua cama, e sobre ela, sentada, a boneca. Mas não estava sozinha. Ao lado dela, uma sombra. Um contorno humano, pequeno, uma criança. Mas onde deveria haver um rosto, havia apenas um vazio escuro, distorcido, um buraco negro de nada. O terror o envolveu como uma onda, pressionando seu peito, dificultando a respiração. Ele precisava sair dali. Pegou a chave do apartamento e saiu sem olhar para trás. A rua estava vazia, e o vento frio da madrugada não foi suficiente para dissipar a sensação de que algo ainda estava com ele. Pegou o celular novamente e, sem pensar, ligou para Júlia. Sua voz do outro lado da linha estava carregada de urgência e preocupação. Ela sabia de algo, algo que ele precisava ouvir. A boneca. Ela pertenceu a uma menina desaparecida. O mundo pareceu girar. Amélia não era apenas um nome. Ela tinha sido real, e algo dentro dele sabia que ainda era. O vento soprou forte, levantando folhas secas ao seu redor. Felipe olhou para a rua deserta, sentindo que estava sendo observado. Nada disso tinha acabado. Na verdade, estava apenas começando. O vento cortante da madrugada balançava as folhas secas pelo asfalto, e Felipe continuava parado na calçada, o celular ainda pressionado contra o ouvido. O coração batia acelerado, e o frio parecia vir de dentro, não do ar ao seu redor. A informação que Júlia acabara de lhe dar pairava sobre ele como uma sombra densa. A boneca pertencera a uma menina desaparecida. Algo dentro dele já sabia que isso não era uma coincidência. O medo rastejava em sua pele, latejando no fundo do peito como uma dor crescente. Ele olhou para o apartamento, sentindo um peso invisível, naquela direção. Algo estava ali dentro. Algo que não deveria estar. O telefone permaneceu mudo por alguns segundos antes que Júlia voltasse a falar, sua voz carregada de uma inquietação quase tangível. Você precisa sair daí. Felipe apertou o celular contra o ouvido, sua garganta seca, incapaz de emitir uma resposta imediata. A frase ecoava dentro dele, despertando um instinto primitivo de fuga. Mas fugir de quê? Da boneca? Do que ela carregava? Ele sabia que se fosse embora agora, nunca mais voltaria. Mas e se isso não resolvesse? Se Amélia já havia voltado antes, o que impediria que voltasse de novo? Os olhos de Felipe vagaram pela rua deserta. Cada sombra parecia mais escura, mais densa do que deveria ser. Um silêncio anormal dominava o espaço ao seu redor. Não havia vento, não havia o som distante de carros. Era como se o mundo estivesse segurando a respiração. Um barulho súbito quebrou o silêncio. O celular vibrou em sua mão. Uma nova notificação. Voz de Amélia postou uma foto. O ar escapou de seus pulmões. Ela nunca havia postado nada antes. A hesitação queimava em seu peito, mas seus dedos já se moviam sozinhos. A tela carregou lentamente e a imagem surgiu. Era ele. Uma foto dele exatamente onde estava agora. A mesma rua, a mesma postura. O celular na mão. A expressão aterrorizada congelada no reflexo da tela. Felipe engoliu em seco. Alguém estava o observando. O desespero escalou seu peito como garras afiadas. Ele girou nos calcanhares, varrendo a rua com os olhos. Mas não havia ninguém. Nada além da escuridão interminável da madrugada. Nenhum carro passando, nenhuma janela acesa. E então, o terror se tornou absoluto. Porque ele percebeu um detalhe na foto. Atrás dele, ao fundo da imagem, havia um vulto. Pequeno, distante, mas inconfundível. A boneca. Ela estava ali, fora do apartamento. Felipe.
recuou, cada célula do seu corpo gritando para correr, mas ele não sabia para onde. Não adiantava fugir. Ele entendeu naquele momento. Amélia não era apenas um objeto, ela sabia, ela via, ela estava cada vez mais próxima. O celular vibrou de novo, uma nova mensagem de voz de Amélia. Achei você. O pânico explodiu dentro dele. Felipe se virou e correu. Os pés batiam no asfalto frio, o coração ameaçando saltar de seu peito. Não sabia para onde estava indo, só sabia que precisava se afastar. O mundo parecia se distorcer ao seu redor, as luzes dos postes piscando levemente, como se a própria realidade estivesse tremendo. O celular continuava vibrando em seu bolso, mas ele não ousava olhar. Ele virou a esquina, os pulmões queimando, e então, sem aviso, trombou com alguém. O choque o fez cambalear para trás, e por um instante, o terror se transformou em alívio, ao reconhecer a pessoa à sua frente. Júlia. Os olhos dela estavam arregalados, cheios da mesma inquietação que o consumia. Felipe! A voz dela saiu ofegante, como se também estivesse fugindo de algo. Ele tentou falar, mas tudo o que conseguiu fazer foi puxá-la pelo braço. Precisamos sair daqui. Agora. Júlia não hesitou. Ambos começaram a correr, seus passos ecoando pelas ruas vazias. O medo era um peso entre eles, um fardo invisível que crescia a cada segundo. Depois de algumas quadras, entraram apressados na casa de Júlia. Assim que fecharam a porta, os dois ficaram ali, ofegantes, os corações ainda martelando contra as costelas. Felipe tentou recuperar o fôlego. Ela saiu do apartamento. Júlia o olhou e ele percebeu que ela já sabia disso. Eu vi a foto. Felipe sentiu um calafrio. Como? Ela pegou o celular e mostrou a tela. A mesma foto. A rua, ele, e atrás, a boneca. Mas havia algo diferente na imagem. Na foto dela, a boneca estava mais perto. Felipe sentiu a bile subir na garganta. Isso não pode estar acontecendo. O celular vibrou mais uma vez. Ambos olharam para os aparelhos ao mesmo tempo. Uma nova foto. Felipe abriu a imagem com dedos trêmulos. Dessa vez, era a sala da casa de Júlia. E bem no meio do tapete, sentada, esperando, estava a Amélia. A boneca havia chegado antes deles. O silêncio que se seguiu àquela última foto era sufocante. O tempo parecia ter se esticado, tornando cada segundo uma eternidade insuportável. Felipe e Júlia estavam paralisados no corredor da casa, os celulares ainda iluminando seus rostos pálidos. A boneca já estava lá dentro. Ela os esperava. O terror pulsava entre eles como algo vivo, uma presença invisível que tornava o ar pesado. Nenhum dos dois queria dar o primeiro passo. O simples ato de atravessar a porta da sala parecia um mergulho para dentro de algo que já os consumia, um caminho sem volta. Felipe engoliu seco. Cada instinto em seu corpo gritava para fugir, para deixar tudo para trás e nunca mais olhar para trás. Mas fugir não havia resolvido nada até agora. A boneca sempre voltava, sempre encontrava um jeito, e agora estava cada vez mais próxima. Júlia deu um passo à frente. O som de seu tênis contra o piso ecoou como um estouro no silêncio absoluto. Ela parou, hesitante, e então olhou para ele. Se a gente não fizer nada, isso nunca vai acabar. Felipe sabia que ela estava certa. Os dois avançaram lentamente pelo corredor. Cada passo um desafio contra o medo que torcia seus músculos. Quando chegaram à entrada da sala, o ar ficou ainda mais frio. A penumbra da madrugada tornava as sombras mais espessas, fazendo os cantos da casa parecerem cavernosos, infinitos. E então, eles a viram. A boneca estava sentada no tapete, exatamente como na foto, imóvel. Pequena, mas terrivelmente errada. Felipe sentiu um nó apertar sua garganta. Havia algo na postura da boneca, no ângulo da cabeça ligeiramente inclinada, nos olhos de vidro que refletiam um brilho morto, que fazia seu estômago se revirar.
Ela parecia consciente. Júlia segurou o braço dele com força, os dedos cravando-se em sua pele. Isso não é normal. Felipe queria dizer algo, qualquer coisa que quebrasse aquela tensão insuportável. Mas antes que pudesse reagir, o celular de Júlia vibrou. Os dois se sobressaltaram. Ela olhou a tela. Seus lábios se abriram levemente, mas nenhuma palavra saiu. O celular tremia em sua mão. Felipe espiou a tela e sentiu o sangue gelar. Voz de Amélia enviou um vídeo. O arquivo começava a carregar. Uma barra cinza preenchendo-se lentamente, cada pixel um passo a mais, rumo ao inevitável. Nenhum dos dois ousou abrir. Então, antes que pudessem decidir, o vídeo começou sozinho. A tela ficou escura por um segundo. Depois, a imagem apareceu. Era a sala deles. A filmagem era trêmula, como se alguém estivesse segurando o celular e se movendo lentamente. O ângulo vinha de baixo, rastejando pelo chão, como se algo pequeno estivesse segurando a câmera. O coração de Felipe martelava contra as costelas. Na tela, a visão avançou em direção ao sofá. O celular capturava apenas o tapete e os móveis, tremendo levemente a cada segundo. Algo estava se movendo. Então, a câmera virou abruptamente e revelou pés descalços. Felipe sentiu o pavor lhe esmagar os pulmões. Ele olhou para baixo para os próprios pés. Júlia fez o mesmo. Era a sala deles. Era agora. E algo estava ali. Antes que pudessem reagir, o celular de Júlia caiu de suas mãos. O vídeo continuava rodando no chão, e então veio o som. Um sussurro. Arranhado, infantil, rastejante. Eu posso ver vocês. Felipe puxou Júlia para trás, o pânico agora absoluto. Algo estava errado. Muito errado. Foi então que ouviram o primeiro movimento. Um som seco e fraco. Um plástico se arrastando no tecido do tapete. A boneca havia se movido. Júlia soltou um grito sufocado. Felipe recuou, mas não tirou os olhos dela. Os braços da boneca estavam em uma posição diferente. Antes estavam caídos ao lado do corpo. Agora estavam esticados para frente, como se estivessem tentando agarrar alguma coisa. Felipe puxou Júlia pelo braço e a empurrou para trás dele. Seu instinto gritava que eles não podiam virar as costas, não podiam desviar o olhar. Ele precisava se livrar daquilo de uma vez por todas. Avançou até a boneca. A sensação de pavor absoluto fazia sua pele formigar. Mas ao contrário das outras vezes, ele sentiu resistência. Seus dedos se fecharam ao redor da boneca, mas ela estava pesada, mais do que antes. E então, ela se moveu. Foi um gesto minúsculo, mas ele sentiu. Algo dentro dela torceu-se sob sua pele. Algo pulsou. Algo estava vivo. O medo explodiu dentro dele como uma onda avassaladora. Ele jogou a boneca no chão e recuou, o ar escapando de seus pulmões em um arquejo. Júlia o puxou pelo braço e os dois dispararam pelo corredor, trancando-se no quarto. O silêncio voltou. Mas eles sabiam que não estavam mais sozinhos. Felipe sentiu uma angústia profunda, uma certeza terrível de que algo havia mudado. A boneca não era só um objeto. Ela era uma porta. E agora alguém havia atravessado. Júlia deslizou pela parede, o rosto pálido. O que está acontecendo? Felipe não respondeu, porque pela primeira vez ele achava que sabia a resposta. O telefone de Júlia vibrou mais uma vez. Uma última mensagem de voz de Amélia. Dessa vez não era um vídeo, era um endereço. Felipe sentiu o corpo gelar. O endereço era real. E pior do que isso, era o endereço da casa onde a menina desaparecida morava. O jogo estava prestes a mudar. O celular tremia na mão de Júlia, o brilho da tela iluminando seu rosto pálido. O endereço era um peso invisível, no ar. Uma presença que pressionava os pulmões de Felipe, tornando cada respiração superficial, forçada. O silêncio no quarto era tão absoluto que qualquer som parecia prestes a quebrá-lo como vidro. O medo não vinha apenas da boneca, não mais. Agora havia um destino.
algo que os puxava para uma direção onde as respostas talvez não devessem ser encontradas. Lá fora, a cidade dormia sob um céu sem estrelas, o vento sacudindo as árvores com uma insistência nervosa. O relógio no celular marcava pouco mais de 3 da manhã. Um horário onde a escuridão parecia mais espessa, onde o mundo estava suspenso entre o real e o inexplicável. Felipe e Júlia sabiam que ficar ali não era mais uma opção. Se estavam sendo guiados até aquele endereço, então, de alguma forma, já estavam dentro daquilo muito antes de perceberem. Eles saíram do apartamento sem olhar para trás, como se a simples ideia de virar o rosto pudesse fazer algo se manifestar no escuro. O ar da madrugada era denso, carregado com aquela sensação incômoda de que estavam sendo observados, mesmo nas ruas vazias. Cada poste de luz piscava fracamente conforme passavam, um detalhe pequeno, mas que alimentava a certeza de que o mundo ao redor não estava mais funcionando como deveria. Felipe dirigia sem falar, os olhos fixos na estrada deserta, o asfalto, iluminado pelos faróis, criando sombras inquietas nas laterais da via. Júlia apertava o celular com força, o mapa exibindo o trajeto como um fio que os conduzia diretamente para algo inevitável. O endereço os levava para uma parte da cidade que não frequentavam, uma área afastada, onde casas antigas resistiam ao tempo, esquecidas pela modernidade, abandonadas em silêncio. A cada quilômetro percorrido, a sensação de deslocamento aumentava, como se estivessem atravessando um espaço entre realidades, se afastando do mundo que conheciam. Júlia olhava para os lados, percebendo que as luzes dos postes estavam mais espaçadas e que o céu parecia mais escuro ali, como se algo naquela área absorvesse a luz. O carro virou uma última rua estreita e então a casa surgiu. Ela se ergueu diante deles como uma estrutura morta, engolida pela própria decadência. O portão de ferro enferrujado estava entreaberto, rangendo levemente com o vento, como se convidasse sua entrada. A fachada, tomada pelo mofo e pelo tempo, exibia janelas vazias, escuras, como olhos cegos. Um jardim há muito abandonado estendia-se pelo terreno, as plantas retorcidas e secas, como se nunca tivessem recebido um único raio de sol. Felipe estacionou o carro, mas permaneceu segurando o volante por um tempo, sentindo a respiração presa no peito. Júlia não disse nada, mas ele sabia que sentia o mesmo. Aquela casa não era apenas um lugar. Era uma memória fossilizada no tempo, um túmulo que ainda respirava, esperando. O vento assobiou entre as frestas da estrutura, carregando um cheiro úmido de madeira podre. Os degraus da entrada rangeram sob seus pés, conforme se aproximaram da porta principal, que parecia ter sido forçada há muito tempo. A fechadura estava quebrada, uma abertura pequena suficiente para que alguém passasse. Eles não precisaram discutir. A única direção era para dentro. O ar interno era mais frio do que a noite lá fora, carregado com o odor pesado de poeira e umidade. A luz do celular cortava a escuridão do ambiente, revelando móveis cobertos por panos encardidos, paredes com rachaduras que se estendiam como veias pelo reboco. O chão estalava a cada passo e o silêncio era tão denso que parecia absorver o som da respiração deles. Júlia iluminou uma estante cheia de livros embolorados, alguns caídos no chão, as páginas amarelecidas pelo tempo. Em uma mesa próxima, havia molduras vazias, como se alguém tivesse removido as fotografias de propósito. A casa não queria deixar rastros do passado. Felipe avançou pelo corredor estreito, o som de seus passos ecoando de forma distorcida. Ele sentia uma presença ali, não algo visível, mas um peso no ar, como se estivessem sendo esperados. O coração batia mais forte a cada porta que passavam. Cada canto mergulhado em sombras, projetando formas que pareciam se mover no limite da visão. Eles chegaram a uma sala maior, onde um piano velho se destacava contra a parede. A tampa estava aberta, mas as teclas estavam cobertas de poeira, intocadas há anos. Mas havia algo sobre o piano que os fez parar.
Sobre ele, uma única coisa fora de lugar. Uma boneca. Não era a mesma, mas era idêntica. Felipe sentiu a respiração falhar. O vestido de renda, os olhos de vidro, a postura. Era como se tivesse sido deixada ali de propósito, como um sinal. Júlia se aproximou devagar, iluminando melhor a superfície. Foi então que perceberam um detalhe que fez o sangue gelar. O pó ao redor da boneca estava intocado, mas debaixo dela a madeira estava limpa, como se tivesse sido colocada ali recentemente. A tensão explodiu dentro do peito de Felipe. Eles não estavam sozinhos. O ar ficou mais frio. O som da madeira rangendo veio de algum ponto na casa. Algo se movia. Algo estava com eles. O celular vibrou na mão de Júlia. Ela olhou para a tela e seus olhos se arregalaram. Felipe viu a mensagem iluminando seu rosto e um arrepio subiu por sua espinha. Voz de Amélia enviou um áudio. Júlia hesitou, mas o arquivo começou a tocar sozinho. Primeiro apenas estática, um chiado abafado. Mas, aos poucos, um som emergiu da distorção. Passos. Pequenos, leves, correndo. Felipe sentiu o pavor se arrastar por sua pele como dedos gelados. Ele levantou a luz do celular, varrendo o ambiente. A porta de um dos quartos ao fundo estava entreaberta. O áudio ainda tocava. A respiração de uma criança. E então, uma voz. Baixa. Rouca. Próxima. Vocês vieram me buscar? A luz do celular. Piscou. A porta do quarto se abriu completamente. Algo esperava no escuro. Felipe sentiu o ar ser arrancado de seus pulmões. E então, as luzes da casa se apagaram de vez. A escuridão caiu sobre eles como um véu sufocante. O silêncio, antes apenas denso, agora era absoluto. Não havia vento, não havia o ranger distante da madeira velha, apenas o nada. A única coisa que Felipe e Júlia podiam ouvir era a própria respiração acelerada, misturada ao som fraco do áudio que ainda ecoava do celular. Passos leves, uma respiração infantil e uma voz que não pertencia a este mundo. O brilho fraco da tela do celular era a única fonte de luz, lançando sombras disformes no ambiente. A porta do quarto, agora completamente aberta, era um buraco negro na escuridão, um convite para algo sair de dentro. Felipe sentiu o corpo inteiro paralisar, os músculos travados pelo instinto primitivo de não se mover, não respirar, não atrair a atenção do que quer que estivesse ali. Júlia segurava o celular com força, os olhos arregalados fixos na porta. O áudio havia cessado, mas o som continuava. Pequeno, quase imperceptível. Algo estava ali dentro, algo se mexia, a madeira rangeu de novo, passos, mas não eram normais, não eram pesados ou firmes, eram arrastados, como se algo pequeno caminhasse de forma errada, distorcida. Felipe sentiu um frio subir por sua espinha. O instinto lhe dizia para correr, mas algo naquela casa, naquela escuridão absoluta, fazia com que se mover parecesse a pior escolha possível. A tela do celular piscou. Nova mensagem. Voz de Amélia. Enviou uma foto, Felipe hesitou. Ele não queria ver, mas seus dedos se moveram sozinhos, arrastando a notificação. A imagem carregou, era a sala onde estavam, mas havia um detalhe. No fundo da foto, bem na moldura da porta escura, um rosto os observava. Um rosto infantil, mas completamente errado. A pele era acinzentada, os olhos fundos, grandes demais. A boca estava levemente aberta, como se sussurrasse algo inaudível. Mas o pior de tudo era a ausência de expressão. Não havia ódio, não havia tristeza, apenas vazio. Felipe sentiu a bile subir. Aquilo estava ali com eles. Júlia soltou um soluço baixo. O terror estava estampado em seu rosto. Ela viu a mesma coisa. Antes que pudessem reagir, algo se mexeu na porta. A madeira rangeu. A sombra na imagem se deslocou. A escuridão profunda do corredor pareceu ganhar forma. Algo rastejava.
Algo estava vindo. Felipe puxou Júlia pelo braço, os dois cambaleando para trás. Os olhos cravados no portal. O frio ficou mais intenso, como se toda a temperatura da casa estivesse sendo sugada. O ar estava mais denso, mais pesado. E então, o som. A risada, baixa, quebradiça. Não parecia humana. Não, parecia de um ser vivo. Felipe sentiu cada fibra de seu corpo gritar. Ele precisava sair dali. Pegou Júlia pela mão e correu. A casa inteira parecia se mover ao redor deles. As sombras das paredes se alongavam, retorcidas como se tentassem agarrá-los. Os passos ecoavam como se o chão estivesse mais fundo, como se o espaço ao redor estivesse se expandindo e contraindo, respirando como um organismo vivo. Eles alcançaram a sala. A boneca ainda estava sobre o piano, imóvel, mas agora parecia sorrir. A porta da casa estava próxima. Eles estavam quase lá. E então, tudo se apagou de novo. A escuridão engoliu o mundo. Felipe sentiu o impacto contra o chão. O peso do próprio corpo tornou-se uma âncora. Sua cabeça girava, sua mente tentando processar o que estava acontecendo. A casa não queria deixá-los ir. Júlia estava ao seu lado, respirando ofegante. Mas então, ele ouviu. Os passos. Mais próximos. Muitos. Eles vinham de todas as direções. Felipe tentou se levantar, mas algo segurou seu pulso. Pequenos dedos frios, frágeis, mas fortes como ferro. Ele sentiu o toque gelado subindo pelo braço, se espalhando pelo corpo. Júlia gritou, mas o som parecia distante, como se estivesse do outro lado de um vidro grosso. Felipe tentou resistir, mas algo o puxava. A escuridão rodopiou ao seu redor. E então, tudo mudou. Ele não estava mais na casa. O chão sob seus pés agora era um piso frio de mármore, iluminado por uma luz fraca e amarelada. Ele olhou ao redor, o pânico crescendo. Era um hospital, ou algo parecido. As paredes estavam descascadas, as portas alinhadas ao longo do corredor pareciam idênticas, todas fechadas. Um cheiro de mofo e algo mais forte, algo metálico, pairava no ar. Felipe piscou, confuso. Ele não estava mais em seu próprio corpo. Ele sentia que estava ali. Mas ao mesmo tempo, não era ele. Um som ecoou pelo corredor. Pés descalços. Correndo. Uma silhueta infantil passou por uma das portas entreabertas. Pequena. Magra. Vestindo algo que parecia um pijama antigo. Ele tentou se mover, mas o corpo resistia. Seus músculos estavam rígidos, como se estivesse preso a algo que não podia ver. O coração batia rápido demais, a garganta fechada em pavor absoluto. Então, ele percebeu o reflexo em um vidro quebrado ao lado. O que viu fez o sangue congelar. O reflexo não era seu. Era de uma menina, pequena, de cabelos desgrenhados, pele pálida, os olhos escuros, vazios. A boca entreaberta, os lábios secos. Ela estava dentro dele. A escuridão se desfez em um piscar de olhos. Felipe acordou de volta na casa, o corpo arquejando, o suor frio escorrendo por sua testa. Júlia estava ao seu lado, pálida, os olhos arregalados. O que aconteceu? Felipe tentou responder, mas não conseguia. Algo dentro dele ainda estava diferente. Ele sentiu um peso. Um calor. Olhou para as mãos. A boneca estava ali, nos seus braços. Ele não lembrava de tê-la pegado. O horror tomou conta de sua mente. Amélia não queria mais ser apenas uma boneca. Ela queria um corpo. E agora, ela já estava dentro dele. A boneca pesava em seus braços como uma âncora fria, a textura áspera do vestido de renda roçando contra sua pele. Felipe sentia o coração martelando dentro do peito, cada batida um aviso, uma contagem regressiva para algo que ele ainda não compreendia completamente. O suor escorria por sua testa, seus dedos tremiam ao redor do corpo inerte da boneca. Ele não lembrava de tê-la pegado, mas ela estava ali, nos seus braços. Júlia o observava com uma mistura de choque e horror.
a boca entreaberta, incapaz de formular qualquer palavra. Os olhos dela se fixaram na boneca e, em seguida, no rosto de Felipe. Havia algo errado. Algo profundamente errado. O ar dentro da casa parecia mais denso, pesado, como se cada partícula carregasse a presença de algo que não deveria estar ali. O silêncio não era mais apenas ausência de som, mas sim uma presença esmagadora, um vazio que pulsava ao redor deles. Felipe sentiu um calafrio percorrer sua espinha, mas não pelo ambiente ao seu redor. Era algo interno. A pele de seus braços formigava, como se algo rastejasse sob a superfície. Ele tentou se mover, mas sentiu resistência. Como se seus músculos não pertencessem mais inteiramente a ele. Como se houvesse algo dentro dele, se enraizando, se tornando parte de sua existência. Os olhos da boneca de vidro refletiam um brilho morto, mas Felipe sentia que havia algo vivo por trás daquele olhar. A sensação piorou. Sua visão escureceu nas bordas, pequenos pontos negros dançavam ao redor. O peso no peito aumentava, como se mãos invisíveis o segurassem. Ele tentou soltar a boneca, mas os dedos não obedeceram. Felipe? A voz de Júlia soou distante, abafada, como se ele estivesse submerso. Ele tentou responder, mas sua própria voz falhou. Sua garganta estava seca, trancada. E então, o formigamento se espalhou. Pela nuca, pela mandíbula, pelas pálpebras. Felipe piscou. E por um segundo, não estava mais ali. Felipe! O grito de Júlia o puxou de volta, como um estalo dentro da mente. Ele arfou, o ar voltando aos pulmões de maneira forçada. A boneca caiu de seus braços e bateu no chão com um impacto seco. Mas a sensação não desapareceu. Ele cambaleou para trás, o estômago revirando. O cômodo parecia girar ao seu redor. As sombras se movendo sozinhas nas bordas da visão. Ele olhou para suas mãos. Estavam pálidas, finas, menores. Não eram as dele. O pânico tomou conta. A coisa dentro dele estava crescendo. Júlia o agarrou pelos ombros, os olhos arregalados. Ela também via. Felipe, a sua pele! Ele olhou para o espelho empoeirado do outro lado da sala. Seu reflexo não correspondia. Havia uma silhueta por trás dele. Pequena, magra. Uma menina. A boca de Felipe se abriu, mas antes que qualquer som pudesse sair, o mundo se despedaçou. O frio era cortante. O chão não era mais madeira velha. Era pedra. O cheiro de mofo e sangue seco impregnava o ar. Felipe tentou se mover, mas seu corpo não era mais dele. Ele estava de volta naquele lugar. O hospital? Não. A lembrança. Os corredores cinzentos se estendiam infinitamente. As luzes tremulavam de forma errática, jogando sombras que pareciam se mover sozinhas. Ele tentou respirar fundo, mas a sensação de estar fora de si era insuportável. Seus pés se moveram sem que ele quisesse. Ele não tinha controle. E então, ele a viu. A menina. Ela estava no final do corredor, olhando diretamente para ele. Sua pele era pálida demais, quase translúcida, os cabelos desgrenhados caindo sobre os ombros pequenos. Os olhos vazios, como poços de escuridão. Ela abriu a boca, mas não havia som. Felipe tentou gritar, mas não tinha voz. A menina deu um passo à frente, depois outro. Seu corpo tremia de forma errática, os movimentos secos, como se cada parte estivesse presa em outra realidade. E então, ela correu. Felipe sentiu o pavor explodir dentro de si. Ele tentou recuar, tentou fugir, mas estava preso no próprio corpo. A menina chegou até ele e agarrou seu rosto. O toque era gelado, queimava como gelo seco. Felipe sentiu algo sendo puxado, arrancado dele. Sua consciência parecia desmoronar, pedaços de si sendo levados pelo toque da menina. Ela estava tomando o que restava dele. O vazio tomou conta, a escuridão rastejou por sua mente e então ele acordou. O som voltou como um estouro. O ar entrou em seus pulmões como se tivesse ficado sem respirar por horas.
Seu corpo sacudiu violentamente e ele se encontrou de volta, na casa. Júlia estava ajoelhada ao seu lado, os olhos arregalados, a respiração curta. Felipe, você estava parado, sem piscar. Ele piscou algumas vezes, tentando entender. O chão sob ele era real. Sua pele ainda era sua, mas algo estava diferente. A boneca ainda estava no chão, mas agora seus olhos estavam fechados. Felipe sentiu um arrepio profundo. Aquela coisa não tinha olhos móveis. Ela nunca piscara antes, mas agora parecia estar dormindo. Júlia tocou seu braço. O que aconteceu com você? Felipe não conseguiu responder. Porque, pela primeira vez, ele sentiu que Amélia não estava apenas tentando voltar, ela já estava dentro dele e esperava. Esperava o momento certo para assumir tudo. O chão sob Felipe parecia instável, como se estivesse flutuando entre dois mundos. O peso da escuridão ainda se agarrava a ele, como um resquício de algo que não deveria estar dentro de sua mente. Cada batida de seu coração era acompanhada por um eco estranho, um som que não vinha de seu próprio corpo, mas de um lugar além, algo que ele não conseguia controlar. O quarto ao redor parecia distorcido, as sombras se contorcendo em ângulos errados, como se a própria realidade tivesse sido tocada pelo que acabara de acontecer. Júlia estava imóvel ao seu lado, mas Felipe não precisava olhar para saber que ela também sentia. O medo havia mudado. Já não era mais o medo de algo externo, mas de algo interno, algo que estava crescendo, algo que já estava dentro dele. Boneca continuava no chão, seus olhos fechados, dormindo. Mas Felipe sabia que não era um sono comum. Era espera. Seu corpo ainda tremia, os músculos pesados, como se houvesse algo se enraizando em sua pele, algo pequeno, frágil, mas inescapável. Ele não se sentia sozinho. Não ali, dentro de si mesmo. A presença ainda estava lá, silenciosa, observando. Ele não queria tocar a boneca de novo, mas ao mesmo tempo sentia que se não fizesse isso, algo pior aconteceria. Seus dedos se moveram sozinhos. Lentamente, deslizaram pelo chão até alcançá-la. O plástico frio contra a pele enviou uma onda de arrepios por todo o seu corpo. No mesmo instante, seus pulmões travaram. Uma imagem estourou em sua mente. O mesmo hospital, os mesmos corredores cinzentos, as portas fechadas, o cheiro de mofo e ferro. Mas agora, ele estava deitado, não no chão, em uma maca. Os braços estavam amarrados com tiras de couro puídas, o corpo pesado, paralisado. Seu coração martelava, mas não era o dele, não era seu próprio corpo. Havia vozes ao fundo, graves, distantes, masculinas. Falavam baixo, discutindo algo que ele não conseguia compreender. Uma lâmpada oscilava no teto, projetando um brilho amarelado e doentio, tremeluzindo como uma vela prestes a se apagar. Então, o som de um choro. Baixo, fraco. Uma criança. Felipe tentou mover-se, mas seu corpo não era dele. Os olhos se moveram sozinhos e no reflexo sujo da lâmpada ele viu o rosto de uma menina. Mas não estava completo, não havia olhos. O desespero explodiu dentro dele, a realidade se despedaçou, o hospital desapareceu e ele despertou de volta, na casa. Seu corpo arquejou violentamente. A boneca ainda estava em suas mãos. Mas agora, seus olhos estavam abertos. Felipe se jogou para trás, afastando-se rapidamente. Mas antes que pudesse soltar a boneca, percebeu algo ainda pior. Os olhos de vidro não eram mais os mesmos. Agora, eles eram reais. Pequenos, vivos, cheios de algo que não deveria estar ali. Um soluço escapou de sua garganta. Júlia deu um passo para trás e, pela primeira vez, o medo nos olhos dela era de Felipe, não da boneca. O silêncio na casa se partiu. Um som baixo, estalado, como ossos se movendo. A boneca inclinou a cabeça sozinha. Felipe sentiu um arrepio explodir de dentro.
Para fora, os nervos do corpo em alerta máximo. Ele não conseguia mais sentir suas próprias mãos, como se não fossem mais dele. Então, a boneca sorriu. Não era um sorriso humano. Não era natural. Mas ela havia se mexido. Felipe gritou. A boneca caiu no chão com um baque surdo, mas o impacto não foi o suficiente para quebrá-la. Ela ficou ali, sentada, os olhos vivos fixos nele. O som de passos veio do andar de cima. Felipe congelou. Eles estavam sozinhos na casa, ou pelo menos deveriam estar. O ar ficou mais pesado, carregado com um cheiro de mofo mais forte, podre, como se algo antigo estivesse se desfazendo nas paredes ao redor deles. Júlia segurou o braço de Felipe, mas ele mal sentiu o toque. Seus sentidos estavam embotados. Sua mente estava dividida. Os passos continuavam. Felipe olhou para a boneca novamente e então percebeu. Ela estava em uma posição diferente. Mais perto dele, ele não a vira se mover, mas ela havia se movido. O barulho do andar de cima ficou mais alto. Algo se aproximava. Felipe tentou se levantar, mas seus músculos estavam pesados. O formigamento subia de seus braços para o pescoço. Sua visão ficava turva. Ele estava perdendo o controle. A boneca sorriu de novo. E então, ele entendeu. Amélia não queria mais um corpo qualquer. Ela queria o dele. E agora, ela estava conseguindo. O ar dentro da casa estava diferente. Mais denso. Mais vivo. Felipe sentia a pele formigar, como se cada poro estivesse absorvendo algo invisível, algo que não pertencia ao mundo real. Seus olhos estavam fixos na boneca caída à sua frente. O sorriso que não deveria existir ainda estava ali. Os olhos, agora humanos, repletos de algo pulsante, uma presença que rastejava pelo escuro como dedos invisíveis à sua volta. O peso em seu peito aumentava. Ela estava dentro dele. A casa ao redor parecia respirar. As sombras se alongavam nos cantos do cômodo, escorrendo pelas paredes como tinta preta dissolvendo-se no ar. Felipe queria se mover, queria correr, mas seus músculos não respondiam. Era como se estivesse sendo sugado para dentro de algo, tragado para um espaço onde sua existência se diluía. Júlia agarrou seu braço, mas ele mal sentiu o toque. O som dos passos no andar de cima se intensificava. Algo estava descendo, a madeira rangeu sobre eles. O barulho lento, calculado, como se o que quer que estivesse ali estivesse saboreando cada segundo da aproximação. Não era um som aleatório, era uma presença. Júlia puxou Felipe com força, e dessa vez ele conseguiu se mover. Suas pernas ainda estavam trêmulas, como se estivessem presas em outro ritmo, tentando acompanhá-lo. Mas ele sabia que não havia tempo. Os passos pararam no topo da escada. Felipe não conseguia ver, mas sentia. Algo os observava. O tempo congelou. Júlia segurou o fôlego. Felipe queria fazer o mesmo, mas sentia que já não respirava normalmente. Há muito tempo. Então, o primeiro degrau rangeu, depois outro e outro. Cada passo era fraco, mas certo. Pequeno, mas inevitável. Felipe não queria olhar, mas seus olhos se ergueram sozinhos, como se algo dentro dele quisesse ver. A luz do celular iluminou a escada. E então, ela apareceu. A silhueta de uma menina, magra, frágil, vestida com um tecido velho e desbotado, os cabelos caindo sobre os ombros em fios escuros e embolados. Mas não era isso que fazia Felipe querer gritar. Era o rosto, ou a ausência dele. A pele onde deveriam estar, os olhos era lisa, contínua, sem profundidade. A boca estava entreaberta, seca, como se sussurrasse algo sem som. E ela continuava descendo. Felipe sentiu os músculos se contraírem. A presença dentro dele começou a reagir. A boneca no chão tremeu. Júlia puxou Felipe mais uma vez, os olhos marejados, o desespero tomando conta. Mas ele não podia se mover. A coisa no topo da escada não era apenas uma presença, era um reflexo. Era Amélia, ou o que restava dela. O cheiro de mofo e ferro aumentou, algo antigo e apodrecido infiltrando-se no ar.
A menina parou no último degrau e o mundo pareceu se dobrar ao redor dela, como se a realidade estivesse hesitante em aceitá-la. Felipe sabia o que ela queria. Ela não precisava dizer, não precisava gritar ou implorar. Ela queria um corpo, e ele já estava pronto para ser tomado. Seus pés começaram a se mover sozinhos. Um passo à frente, depois outro. Júlia tentou segurá-lo, mas era como se algo a tivesse afastado. Ele sentia a presença de Amélia crescendo dentro dele, algo se arrastando por seus ossos, suas veias, sua mente. Ela queria o espaço inteiro. Felipe caiu de joelhos. O mundo ao seu redor começou a desaparecer. O som ficou abafado, como se estivesse debaixo d'água. Ele viu Júlia gritar, mas sua voz não chegava até ele. Nada chegava. E então, ele não estava mais ali. A escuridão era infinita, o ar gelado, cortante. O hospital estava de volta. Mas desta vez, ele não estava apenas assistindo. Ele era Amélia. Os pequenos pés descalços tocavam o chão frio. A respiração era curta, presa na garganta. O corredor diante dela se estendia como um túnel sem fim. Portas idênticas enfileiradas dos dois lados. Atrás, eles estavam vindo. As vozes eram grossas, distantes. Eles a procuravam. Ela sabia o que aconteceria se a encontrassem. Os corredores eram um labirinto, mas ela conhecia o caminho. As pernas pequenas corriam, os pulmões ardendo. Mas então, o chão acabou. A parede. Um beco sem saída. Ela se virou. Os homens surgiram das sombras. Felipe sentiu o corpo de Amélia estremecer. Os olhos dela estavam arregalados, e então ele sentiu tudo. O medo, a impotência, a dor. O mundo ao redor dela se dissolveu em sombras. Os gritos encheram o vazio. Felipe acordou gritando. Seus olhos se abriram e ele estava de volta. Mas ainda não era ele. Seu corpo estava rígido, paralisado, um calor rastejando por seus ossos. Júlia estava de pé, chorando, as mãos trêmulas apertando um objeto. Um isqueiro. O chão estava coberto por álcool. O cheiro forte se misturava ao mofo da casa. Felipe tentou falar, mas sua boca não se moveu, porque ele já não era mais o único dentro do próprio corpo. Júlia sabia, ela sabia que ele não era mais Felipe. Os olhos dele encontraram os dela, e ele viu a hesitação. A chama tremulou, o fogo nasceria dali. E com ele, a escolha. Ela sabia que não restava outra opção. Felipe sentiu a presença dentro dele se agitar. Ele tentou lutar, tentou se agarrar a algo que ainda era seu. Mas Amélia já estava lá. O primeiro fósforo caiu. A madeira velha começou a arder. O fogo subiu pelas bordas do tapete, espalhando-se pelo chão, lambendo as paredes. Júlia não correu, ela ficou ali, esperando. O calor começou a crescer. A casa inteira rangia, como se fosse desmoronar sobre eles. O fogo consumia, devorava, mas algo dentro de Felipe não queimava. A coisa dentro dele ria. E então, tudo se dissolveu em luz. O fogo rugia. As chamas dançavam pelas paredes mofadas, consumindo cortinas, móveis e qualquer coisa que estivesse ao alcance. O calor crescia rapidamente, transformando o ar em algo denso, impossível de respirar. Mas Felipe não sentia o calor. Ele sentia outra coisa. Dentro dele algo se debatia, se torcia. Amélia lutava. Os olhos dele piscavam entre duas consciências, dois mundos se sobrepondo. Em um momento, ele era ele. No seguinte, era ela. O corpo tremia. Os músculos pulsavam com uma força que não era sua. Ele queria correr, mas seus pés estavam presos ao chão, como se algo invisível o segurasse. A risada dela ainda ecoava em sua mente, misturada com os gritos distorcidos de algo que se recusava a desaparecer. Júlia estava parada do outro lado das chamas. O rosto brilhava sob o reflexo do fogo, os olhos arregalados, a mão ainda segurando o isqueiro como se fosse uma arma contra o impossível. Mas Felipe viu o medo nela. Ela não sabia se ele ainda estava ali,
O fogo subiu mais alto, estalando, consumindo as vigas da casa. O teto rangeu. O ar se encheu de fumaça espessa, sufocante. Júlia recuou, a silhueta tremendo sob a luz laranja e amarela que pulsava como um monstro faminto. Felipe tentou falar, mas sua voz não saiu. Sua mente girava, tentando agarrar qualquer fragmento que ainda fosse dele. A presença dentro de si se retorcia, empurrando, tentando tomar mais espaço. Era uma luta de vontades. Então, ele sentiu os dedos pequenos e frios dentro de seu peito, como se Amélia estivesse abrindo seu corpo por dentro, empurrando suas costelas, tentando se encaixar na pele dele. A visão escureceu por um momento. O tempo parou. E então, Felipe não estava mais no fogo. Ele estava de volta ao hospital. Os corredores se estendiam novamente à sua frente, mas desta vez ele não corria. Ele andava. Seus pés pequenos tocavam o chão frio, os cabelos caindo sobre o rosto. Ele sentia o corpo frágil, as pernas magras. Ele não era mais Felipe, ele era Amélia. O eco dos passos o guiava pelo corredor. Ele sabia onde estava indo. Ele já tinha estado ali antes. As portas fechadas pareciam respirar, como se algo vivesse dentro delas. Mas ele não se importava. O caminho era sempre o mesmo. Ele virou à esquerda, depois à direita. Seu coração acelerava, mas não por medo. Dessa vez, era diferente. Dessa vez ele estava no controle. Ele chegou ao final do corredor. A última porta. Ela estava entreaberta, o espaço escuro o esperando. Felipe entrou. O quarto era pequeno. Uma cama no centro, os lençóis sujos e embolados. Na parede, um espelho quebrado refletia um rosto que não era mais dele. Felipe se aproximou, olhando fixamente para sua própria imagem. Mas então, algo se mexeu atrás dele. Uma sombra, baixa, pequenina. Os olhos escuros e fundos, sem rosto, sem expressão. A boca entreaberta, imóvel. Felipe soube. A verdadeira Amélia estava ali. Ela o observava. E então, pela primeira vez, ela falou. A voz era baixa, infantil, mas carregada de algo muito antigo. Se você ficar, eu saio. Felipe sentiu seu próprio corpo tremer. A decisão estava ali, escorrendo como sangue por suas mãos. Ele podia ficar. Ele podia aceitar a troca. Ele podia deixar Amélia ir. Mas e se ela saísse? O que aconteceria com Júlia? Com o mundo fora dali? A sombra inclinou a cabeça. Ela não implorava, não pedia. Ela só esperava. Felipe olhou novamente para o espelho. Seu reflexo começava a desaparecer. A escolha estava sendo feita. E então, tudo desmoronou. O som do fogo voltou como um rugido. Felipe abriu os olhos, arfando, sentindo o calor brutal ao seu redor. Ele ainda estava na casa. A fumaça entrava em seus pulmões como navalhas afiadas. Mas algo estava diferente. A pressão dentro dele se foi. Ele olhou para Júlia. Ela hesitou, os olhos assustados, tentando entender. Felipe tocou o próprio peito. Ele ainda estava ali, mas Amélia se foi. A boneca estava caída ao lado dele. Agora, completamente queimada. O fogo consumiu tudo. A madeira começou a ceder. As vigas estalaram. Felipe agarrou a mão de Júlia e correu. O calor queimava suas costas. A fumaça sufocava sua visão. O som da casa desmoronando atrás deles foi como um trovão. Eles saíram para o lado de fora, tropeçando na grama úmida. A luz do incêndio pintava o céu noturno, uma mancha laranja e negra contra as estrelas. Felipe caiu de joelhos, os pulmões exigindo ar. Ele se virou para ver a casa afundando sobre si mesma, uma última rajada de chamas engolindo as paredes antigas. Amélia estava morta, ou pelo menos era o que ele queria acreditar. Júlia se ajoelhou ao lado dele, as mãos ainda tremendo. Mas ela não dizia nada. Os olhos dela estavam presos nele. Felipe sentiu algo estranho em sua pele. Ele ergueu a mão, olhou para os dedos e viu a fina camada de fuligem.
cinza, como se algo tivesse queimado por dentro. Então, antes que pudesse processar, seu celular vibrou no bolso. Felipe piscou. Seus músculos enrijeceram. Lentamente, ele pegou o aparelho. A tela acendeu, uma única notificação. Voz de Amélia enviou uma mensagem. O sangue gelou. Os dedos tremiam ao tocar a tela. A mensagem era simples, apenas 2 palavras. Até logo. Felipe sentiu o frio percorrer sua espinha. O jogo ainda não tinha acabado. A tela do celular brilhava na escuridão da noite, lançando um reflexo pálido no rosto de Felipe. O calor do incêndio ainda vibrava no ar ao redor dele, mas o frio, rastejante que subia por sua espinha era muito pior. A notificação permanecia fixa na tela. Até logo! Os olhos de Júlia encontraram os dele, arregalados, tremendo. Ela também viu. Não era alucinação, não era um erro. A boneca queimou. A casa foi destruída. Mas Amélia ainda estava ali. Felipe quis soltar o celular, jogá-lo para longe, mas sabia que não adiantaria. O terror não estava na mensagem. Estava no que ela significava. O vento soprou forte, carregando o cheiro de madeira queimada e fumaça pelo ar. As chamas consumiam os últimos restos da casa, estalando enquanto a estrutura desmoronava sobre si mesma. Mas, de alguma forma, o incêndio parecia insignificante agora. Não tinha acabado. Felipe apertou a tela com dedos trêmulos e abriu a mensagem. Nenhum anexo, nenhum áudio, nenhuma nova foto perturbadora. Apenas aquelas 2 palavras, pairando como um aviso silencioso. O que aquilo significava? Ela ainda estava presa? Ou já havia escapado? Ele olhou ao redor, sentindo o peso de algo invisível no ar. A noite parecia mais escura, o vento mais pesado, como se a realidade estivesse hesitante, aguardando para ver o que aconteceria a seguir. A fumaça subia em espirais densas, cobrindo o céu, apagando as estrelas, como se algo estivesse fechando o mundo sobre eles. Felipe sentiu o próprio corpo vacilar. O cansaço era esmagador, mas não era apenas físico. Ele sentia algo diferente, como se um peso invisível ainda estivesse dentro dele, algo pequeno, algo sussurrando ao fundo da mente. Júlia segurou seu braço. O olhar dela já dizia tudo. Eles precisavam sair dali. Agora. A estrada estava vazia. O asfalto brilhava sob os faróis do carro, refletindo os fragmentos de fumaça que ainda dançavam na noite. Felipe dirigia sem rumo, as mãos agarradas ao volante, com força, os olhos fixos na estrada, como se o simples ato de olhar para qualquer outro lugar pudesse trazer algo de volta. Júlia permanecia em silêncio ao lado dele. O brilho pálido do celular iluminava suas mãos, que tremiam levemente enquanto seguravam o aparelho com força. Ela não tocava na tela. Não queria ver se outra mensagem chegaria. O rádio estava desligado. A única coisa que preenchia o espaço era o som do motor e da respiração entrecortada deles dois. Felipe tentou ignorar a sensação persistente dentro dele. Algo pulsava sob sua pele, uma lembrança silenciosa de que Amélia ainda estava por perto. Os minutos passaram lentamente. A estrada parecia se estender infinitamente, sempre igual, como se estivessem rodando em círculos. Mas Felipe sabia que era apenas o peso do que aconteceu, o peso de saber que nada daquilo havia terminado. A voz de Júlia quebrou o silêncio, baixa, fraca. "O que a gente faz agora?" Felipe não respondeu, porque ele não sabia. Tudo o que tinham feito, as tentativas de se livrar da boneca, as buscas, as descobertas, o incêndio, nada adiantou. E Amélia sabia disso. Ela deixou claro. Até logo. O carro seguiu pela estrada deserta. O horizonte distante era apenas escuridão. Mas no fundo, Felipe sentia. Amélia não tinha ido embora. Ela estava esperando o momento certo para voltar. E da próxima vez, ela não viria. Sozinha. Agora quero saber, o que você faria se algo assim acontecesse com você? Você queimaria a boneca?
Tentaria fugir ou enfrentaria o terror de frente? Deixe seu comentário. E se essa história te arrepiou, compartilhe com alguém que ama terror. Mas cuidado, Amélia pode estar observando.